Bom dia, boa tarde. Vamos começar mais uma aulinha de ciências. Atividade 9. Analise o ambiente retratado na imagem a seguir e responda. Qual deles apresenta água salobra? Justifique sua resposta. Vamos relembrar o que é água salobra? Água salobra é o encontro da água do mar, quando ela está saindo de um rio para o mar, por exemplo, quando ela se torna um manguezal, tá? Aí vocês vão justificar essa resposta. 10. Leia algumas curiosidades que você encontrou neste capítulo e marque com X as alternativas verdadeiras. A quantidade disponível em nosso corpo é sempre a mesma desde sua formação? É muito fácil confundir plantas e algas porque elas pertencem ao mesmo grupo. Alguns seres vivos, como peixes e anfíbios, passam parte da vida em ambiente terrestre e parte em ambiente aquático. Beber água do mar acelera o processo de desidratação. Água no ambiente. A água apresenta características que são essenciais para as funções que ela exerce nos seres vivos e no ambiente. Lucas está observando um copo cheio de água. Ajude-o a se lembrar de como se chama as características da água, completando as frases abaixo. Água não tem cor, ou seja, ela é. Vamos lembrar dos tipos de água, as características da água? 2. A água não tem cheiro, ou seja, ela é. 3. A água não tem gosto, ou seja, ela é. B. Ao caminhar pelo quintal, Lucas observou pequenas gotas de água sobre uma folha e imediatamente relacionou esse fato a outra característica da água, a qual faz parte a superfície da água, funcionar como uma película estática. Qual é o nome dessa característica? Que característica é essa? 2. A quantidade de água disponível para consumo é limitada. Por isso, muito se discute sobre as formas de economizá-la no uso diário. Observe a imagem ao lado e escreva 2 formas de economizar a água. Vocês vão escolher 2 opções e vão escrever como podemos economizar água referente às 2 opções do quadro ao lado. 3. Analise o esquema sobre as mudanças do estado físico da água na natureza, depois faça o que se pede. Vamos lembrar, gasoso, líquido e sólido são os estados físicos da água. A. Complete a frase escrevendo onde podemos encontrar água nos diferentes estados físicos da água. No estado gasoso, a água no ambiente forma. No estado líquido, a água no ambiente forma. No estado sólido, a água no ambiente forma. B. Escreva o nome da mudança do estado da água representado pelos números 1, 2 e 3 no esquema. Em seguida, relacione os estados inicial e final da água. Então, vocês vão escrever os estados da água dentro do quadro 1, 2 e 3. E lá, depois, vocês vão colocar o que se referem. Então, ó, gasoso para líquido, líquido para sólido e líquido para gasoso. 3. Assinale as imagens que representam a mudança de estado da água que está faltando no esquema. Depois complete a frase escrevendo o nome desse processo e os estados iniciais e final da água. A gente tem 2 processos da água. Na água passada do estado para o... Então, ela está em um estado e passou para outro estado. E aí, vocês vão escrever de qual estado ela estava e qual estado ela se transformou. D. Escreva o nome dos processos indicados pela letra A, B e C
No esquema em seguida, relacione as suas respectivas definições. Fenômeno em que a água presente nas nuvens cai na forma de chuva, neve ou granizo. Vocês vão escrever lá no ABC qual é o estado físico da água e depois vão relacionar conforme o enunciado. Processo em que os seres vivos liberem água para o ambiente. Processo em que a água da superfície penetra no solo, podendo alcançar os aquíferos. 4. Use plantas em destaque. Indique a transformação da água que acontece nas imagens abaixo. Fusão, evaporação e transpiração. Vocês vão escrever conforme as imagens qual é cada um. 5. Sobre a relação das plantas com a manutenção do equilíbrio no ecossistema, assinale as afirmativas corretas. O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais que protegem o solo. Em um solo desprotegido, a força da água remove seus nutrientes, carregando-os para longe, o que caracteriza o assoreamento. As raízes das plantas ajudam a evitar erosão, porque formam uma rede que segura o solo. As florestas não conseguem reter poluentes, facilitando a chegada deles, os corpos d'água. 6. Observe a imagem e justifique a importância da mata ciliares para a qualidade da água e a manutenção do equilíbrio no ecossistema. 7. A água é fundamental para a existência da vida na Terra. Pesquise em jornal, revista ou na internet 2 imagens que mostrem a importância da água para seres vivos e cole no espaço a seguir. Depois escreva uma legenda para cada uma delas. 8. Leia a tirinha e responda a questão a seguir. Tamar, galera da praia. A poluição vem sujando o planeta há muito tempo. Essa garrafa, por exemplo, deve estar aí há mais de uns 100 anos. Poxa, quer dizer que essa garrafa conheceu minha mãe e eu não? A. Qual é o assunto abordado na tirinha? B. Conforme apresentado na tirinha, o grande problema do lixo é sua lenta decomposição. Com isso, pode afetar a vida dos animais marinhos? Explique sua resposta. C. Cite uma atitude que você pode adotar em seu dia a dia para diminuir ou evitar a poluição dos oceanos. 9. Na imagem a seguir, estão representadas algumas atividades relacionadas ao uso da água. Observe as imagens, escreva uma frase explicando a importância de cada uma dessas atividades. Então, a gente tem uma imagem, a primeira imagem, a segunda imagem, e vocês vão escrever que atividades elas estão relacionadas e a importância de cada uma delas. Tenha uma ótima aula, até mais tarde. Bom dia, boa tarde. Vamos começar mais uma aulinha de ciências. Atividade 9. Analise o ambiente retratado na imagem a seguir e responda. Qual deles apresenta água salobra? Justifique sua resposta. Vamos relembrar o que é água salobra? Água salobra é o encontro da água do mar, quando ela está saindo de um rio para o mar, por exemplo, quando ela se torna um manguezal, tá? Aí vocês vão justificar essa resposta. 10. Leia algumas curiosidades que você encontrou neste capítulo e marque com X as alternativas verdadeiras. A quantidade disponível em nosso corpo é sempre a mesma desde sua formação? É muito fácil confundir plantas e algas porque elas pertencem ao mesmo grupo? Alguns seres vivos, como peixes e anfíbios, passam parte da vida em ambiente terrestre e parte em ambiente aquático. Beber água do mar acelera o processo de desidratação?
Água no ambiente. A água apresenta características que são essenciais para as funções que ela exerce nos seres vivos e no ambiente. Lucas está observando um copo cheio de água. Ajude-o a se lembrar de como se chama as características da água, completando as frases abaixo. Água não tem cor, ou seja, ela é... Vamos lembrar dos tipos de água, as características da água? 2. A água não tem cheiro, ou seja, ela é... 3. A água não tem gosto, ou seja, ela é... B. Ao caminhar pelo quintal, Lucas observou pequenas gotas de água sobre uma folha e imediatamente relacionou esse fato a outra característica da água, a qual faz parte a superfície da água, funcionar como uma película estática. Qual é o nome dessa característica? Que característica é essa? 2. A quantidade de água disponível para consumo é limitada. Por isso, muito se discute sobre as formas de economizá-la no uso diário. Observe a imagem ao lado e escreva 2 formas de economizar a água. Vocês vão escolher 2 opções e vão escrever como podemos economizar água referente às 2 opções do quadro ao lado. 3. Analise o esquema sobre as mudanças do estado físico da água na natureza. Depois faça o que se pede. Vamos lembrar: gasoso, líquido e sólido são os estados físicos da água. A. Complete a frase escrevendo onde podemos encontrar água nos diferentes estados físicos da água. No estado gasoso, a água no ambiente forma. No estado líquido, a água no ambiente forma. No estado sólido, a água no ambiente forma. B. Escreva o nome da mudança do estado da água representado pelos números 1, 2 e 3 no esquema. Em seguida, relacione os estados inicial e final da água. Então, vocês vão escrever os estados da água dentro do quadro 1, 2 e 3. E lá, depois, vocês vão colocar o que se referem. Então, ó, gasoso para líquido, líquido para sólido e líquido para gasoso. 3. Assinale as imagens que representam a mudança de estado da água que está faltando no esquema. Depois, complete a frase escrevendo o nome desse processo e os estados iniciais e final da água. A gente tem 2 processos da água. Na água passada do estado para o... Então, ela está em um estado e passou para outro estado. E aí, vocês vão escrever de qual estado ela estava e qual estado ela se transformou. D. Escreva o nome dos processos indicados pela letra A, B e C no esquema. Em seguida, relacione as suas respectivas definições. Fenômeno em que a água presente nas nuvens cai na forma de chuva, neve ou granizo. Vocês vão escrever lá no A, B, C qual é o estado físico da água e depois vão relacionar conforme o enunciado. Processo em que os seres vivos liberem água para o ambiente. Processo em que a água da superfície penetra no solo, podendo alcançar os aquíferos. 4. Use plantas em destaque. Indique a transformação da água que acontece nas imagens abaixo. Fusão, evaporação e transpiração. Vocês vão escrever conforme as imagens qual é cada um. 5. Sobre a relação das plantas com a manutenção do equilíbrio no ecossistema, assinale as afirmativas corretas. O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais que protegem o solo. Em um solo desprotegido, a força da água remove seus nutrientes, carregando-os para longe, o que caracteriza o assoreamento.
As raízes das plantas ajudam a evitar erosão, porque formam uma rede que segura o solo. As florestas não conseguem reter poluentes, facilitando a chegada deles, os corpos d'água. 6. Observe a imagem, justifique a importância da mata ciliares para a qualidade da água e a manutenção do equilíbrio no ecossistema. 7. A água é fundamental para a existência da vida na Terra. Pesquise em jornal, revista ou na internet 2 imagens que mostrem a importância da água para seres vivos e cole no espaço a seguir. Depois escreva uma legenda para cada uma delas. 8. Leia a tirinha e responda a questão a seguir. Tamar, galera da praia. A poluição vem sujando o planeta há muito tempo. Essa garrafa, por exemplo, deve estar aí há mais de uns 100 anos. Poxa, quer dizer que essa garrafa conheceu minha mãe e eu não? A. Qual é o assunto abordado na tirinha? B. Conforme apresentado na tirinha, o grande problema do lixo é sua lenta decomposição. Como isso pode afetar a vida dos animais marinhos? Explique sua resposta. C. Cite uma atitude que você pode adotar em seu dia a dia para diminuir ou evitar a poluição dos oceanos. 9. Na imagem a seguir estão representadas algumas atividades relacionadas ao uso da água. Observe as imagens, escreva uma frase explicando a importância de cada uma dessas atividades. Então, a gente tem uma imagem, a primeira imagem, a segunda imagem, e vocês vão escrever que atividades elas estão relacionadas e a importância de cada uma delas. Tenha uma ótima aula, até mais tarde. Bom dia, boa tarde. Vamos começar mais uma aulinha de ciências. Atividade 9. Analise o ambiente retratado na imagem a seguir e responda. Qual deles apresenta água salobra? Justifique sua resposta. Vamos relembrar o que é água salobra? Água salobra é o encontro da água do mar, quando ela está saindo de um rio para o mar. Por exemplo, quando ela se torna um manguezal, tá? Aí vocês vão justificar essa resposta. 10. Leia algumas curiosidades que você encontrou neste capítulo e marque com X as alternativas verdadeiras. A quantidade disponível em nosso corpo é sempre a mesma desde sua formação? É muito fácil confundir plantas e algas porque elas pertencem ao mesmo grupo? Alguns seres vivos, como peixes e anfíbios, passam parte da vida em ambiente terrestre e parte em ambiente aquático. Beber água do mar acelera o processo de desidratação? Água no ambiente. A água apresenta características que são essenciais para as funções que ela exerce nos seres vivos e no ambiente. Lucas está observando um copo cheio de água. Ajude-o a se lembrar de como se chama as características da água, completando as frases abaixo. Água não tem cor, ou seja, ela é... Vamos lembrar dos tipos de água, as características da água? 2. A água não tem cheiro, ou seja, ela é... 3. A água não tem gosto, ou seja, ela é... B. Ao caminhar pelo quintal, Lucas observou pequenas gotas de água sobre uma folha e imediatamente relacionou esse fato a outra característica da água, a qual faz parte da superfície da água, funcionar como uma película estática. Qual é o nome dessa característica? Que característica é essa? 2. A quantidade de água disponível para consumo é limitada.
Por isso, muito se discute sobre as formas de economizá-la no uso diário. Observe a imagem ao lado e escreva 2 formas de economizar a água. Vocês vão escolher 2 opções e vão escrever como podemos economizar água referente às 2 opções do quadro ao lado. 3. Analise o esquema sobre as mudanças do estado físico da água na natureza. Depois faça o que se pede. Vamos lembrar, gasoso, líquido e sólido são os estados físicos da água. Complete a frase escrevendo onde podemos encontrar água nos diferentes estados físicos da água. No estado gasoso, a água no ambiente forma. No estado líquido, a água no ambiente forma. No estado sólido, a água no ambiente forma. B. Escreva o nome da mudança do estado da água representado pelos números 1, 2 e 3 no esquema. Em seguida, relacione os estados inicial e final da água. Então, vocês vão escrever os estados da água dentro do quadro 1, 2 e 3. E lá, depois, vocês vão colocar o que se referem. Então, gasoso para líquido, líquido para sólido e líquido para gasoso. 3. Assinale as imagens que representam a mudança de estado da água que está faltando no esquema. Depois, complete a frase escrevendo o nome desse processo e os estados iniciais e final da água. A gente tem 2 processos da água. Na água passada do estado para o... Então, ela está em um estado e passou para outro estado. E aí, vocês vão escrever de qual estado ela estava e qual estado ela se transformou. D. Escreva o nome dos processos indicados pela letra A, B e C no esquema. Em seguida, relacione as suas respectivas definições. Fenômeno em que a água presente nas nuvens cai na forma de chuva, neve ou granizo. Vocês vão escrever lá no A, B, C qual é o estado físico da água. E depois vão relacionar conforme o enunciado. Processo em que os seres vivos liberem água para o ambiente. Processo em que a água da superfície penetra no solo, podendo alcançar os aquíferos. 4. Use plantas em destaque. Indique a transformação da água que acontece nas imagens abaixo. Fusão, evaporação e transpiração. Vocês vão escrever conforme as imagens qual é cada um. 5. Sobre a relação das plantas com a manutenção do equilíbrio no ecossistema, assinale as afirmativas corretas. O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais que protegem o solo. Em um solo desprotegido, a força da água remove seus nutrientes, carregando-os para longe, o que caracteriza o assoreamento. As raízes das plantas ajudam a evitar erosão, porque formam uma rede que segura o solo. As florestas não conseguem reter poluentes, facilitando a chegada deles, os corpos d'água. 6. Observe a imagem e justifique a importância da mata ciliares para a qualidade da água e a manutenção do equilíbrio no ecossistema. 7. A água é fundamental para a existência da vida na Terra. Pesquise em jornal, revista ou na internet 2 imagens que mostrem a importância da água para seres vivos e cole no espaço a seguir. Depois, escreva uma legenda para cada uma delas. 8. Leia a tirinha e responda a questão a seguir. Tamar, galera da praia. A poluição vem sujando o planeta há muito tempo. Essa garrafa, por exemplo, deve estar aí há mais de uns 100 anos. Poxa, quer dizer que essa garrafa conheceu minha mãe e eu não? A. Qual é o assunto abordado na tirinha? B.
Conforme apresentado na tirinha, o grande problema do lixo é sua lenta decomposição. Como isso pode afetar a vida dos animais marinhos? Explique sua resposta. C. Cite uma atitude que você pode adotar em seu dia a dia para diminuir ou evitar a poluição dos oceanos. 9. Na imagem a seguir estão representadas algumas atividades relacionadas ao uso da água. Observe as imagens, escreva uma frase explicando a importância de cada uma dessas atividades. Então, a gente tem uma imagem, a primeira imagem, a segunda imagem, e vocês vão escrever que atividades elas estão relacionadas e a importância de cada uma delas. Tenha uma ótima aula, até mais tarde.